Olá pessoal, com certeza todos vocês aí da década de 90 que assistiam ali a sessão da tarde já devem ter ouvido falar ou com certeza assistido o filme Conta Comigo. É um filme de 1986 que conta a história de quatro garotos que saem pela estrada de ferro para poder encontrar um garoto morto. Eles queriam ver o primeiro cadáver na vida, né, que eles nunca tinham visto. E algo que era para ser uma diversão, uma aventura, né, acabam mudando para sempre a vida deles, ou de pelo menos o protagonista do filme, né, que é quem conta ali toda a história. Este filme teve ali vários atores que se destacaram, como Kiefer Sutherland, John Cusack, né, que eram jovens ali na época, e um ator em específico que foi o River Phoenix, que fez o papel ali do Chris. Ele era um ator muito promissor, um ótimo ator, inclusive teve uma participação assim digna de Oscar mesmo no filme, mesmo com a idade, né, tinha ali por volta de 12 anos, tanto no filme quanto já na vida real mesmo, mas veio a falecer por overdose de cocaína, né, ali quando estava no auge dele, sua carreira, por volta dos 17, 18 anos. Ele é irmão do Joaquim Fênix, né, que foi o que interpretou o Coringa, agora a última versão do Coringa nos cinemas, um ótimo ator também, ganhou até o Oscar. E um fato interessante é que o Joaquim Fênix era criança na época e ele admirava muito o irmão River Phoenix e ele presenciou a morte dele. Eu já vi alguns relatos dele dizendo que isso impactou muito a vida dele. Outra pessoa, outro ator muito famoso aí que todos devem conhecer, é o Keanu Reeves. O Keanu Reeves era muito amigo também do River Phoenix. Keanu Reeves que tem aí várias tragédias na vida, né? Perdeu também a esposa, casado, há pouco de tempo de casado, perdeu a esposa e perdeu esse amigo também, o River Phoenix. Ele também fez relatos dizendo que aquilo impactou muito a vida dele. Bom, pessoal, voltando aí para o filme, eu confesso para vocês que não sabia que este filme, na verdade, era uma adaptação de um conto que está no livro Quatro Estações do Stephen King, que é este aqui que eu estou resenhando. Este é o terceiro conto que consta aqui nesse livro Quatro Estações, o que foi baseado, que teve a adaptação para este filme aí nos cinemas e posteriormente veio para a televisão. O conto Conta Comigo. É uma história muito legal, eu gostei bastante, assim, como sempre, ele é bem diferente a história, assim, é a mesma, né? Os pontos cruciais da história são mantidos, os personagens, mas ali a caracterização, a forma como que é contado aqui no livro é um pouco diferente, mas isso não deixa quem assistiu o filme e for ler o conto, ou tenha lido o conto e assistiu o filme, vai ver que se trata da mesma história, mas tem algumas adaptações ali que foram feitas durante o decorrer do filme, que no livro estão diferentes. Talvez porque o livro geralmente é mais bem descrito, né? Você tem mais espaço ali para poder contar a história, para caracterizar os personagens, as situações, os cenários. E às vezes no cinema, na hora que está filmando ali, não dá para você representar tudo isso. Talvez seja por conta disso que haja ali algumas diferenças, mas são coisas assim, bem sutis, não modificaram tanto não. Algumas partes, os diálogos principalmente, muitas vezes parece que o diretor do filme pegou o livro e foi falando para os atores, olha, é só vocês lerem isso aqui. Os diálogos não foram alterados praticamente nada. É o mesmo que está no livro, é o mesmo que é visto no filme. Mas muito legal. Então, pessoal, vamos começar aqui com a resenha deste conto, né, do Stephen King. Fiz essa introdução aí para vocês. Quem assistiu o filme e não leu o livro, não leu o conto, né? E quem leu o conto não assistiu o filme. Se não assistiu o filme, assista, é um ótimo filme. Mas se assistiu o filme e não leu o conto, leia que também você vai reviver aí muita coisa boa na sua vida. Foi uma época muito legal essa em que passou este filme, né? Conta Comigo. Marcou muitas gerações. Eu, sinceramente, não sabia que esse livro tinha sido baseado em um conto. Esse filme, né, tinha sido baseado em um conto
do grande autor aí, Stephen King, mas só me fez assim admirar mais ainda o autor, porque ele conseguiu expor ali muito bem a época, né? E assim, o sentimento das crianças, dos adolescentes daquela época. O livro, o filme, o conto, né, ele se passa nos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. Veio ali aquele reflexo na população, nas crianças, nos adolescentes e nos pais também daqueles jovens, né? As crianças, os jovens, os adolescentes ali, os quatro garotos, eles estão ali meio que numa pré-adolescência, são extremamente rebeldes, não tem muito assim contato com os pais, né? Tá ali naquela fase de querer ser aceito no meio social, no caso o grupo ali de adolescentes, né? E eles meio que refutam um pouco a presença dos pais. Com isso eles montam ali um clube numa casa da árvore, né? E lá eles se reúnem para ver revista de gibi, quadrinhos, revista de erótica, né? Que era para eles naquela época não tinha internet, você não tinha tanta facilidade para ver esse tipo de conteúdo. E fumar cigarro também, que era um ato de rebeldia, né? Eles achavam que era a forma de se rebelar contra a sociedade, então fumavam um cigarro. E ali eles se reuniam, então tinha o Gord Lachance, que era o narrador do conto, né? O Verne, que era Verne Técio, né? Que era o mais jovem do grupo. No filme, eles relatam que o grupo eram só os quatro que faziam parte ali do clube, né? Mas no livro a gente percebe que são mais crianças, né? Mais pré-adolescentes. Eles não aparecem, mas lá fica dito que são mais crianças que participam, mais pré-adolescentes ali que participam do grupo da Casa na Árvore. E o Chris Chambers, né? Que é interpretado ali pelo ator que faleceu, né? Pelo River Phoenix, e o outro participante do grupo é o Ted Duchamp, que é um garoto meio bastante problemático, né? Que ele tem, o pai dele participou do desembarque ali dos aliados na praia da Normandia, que é até aquela cena lá do filme O Resgate do Soldado Ryan. Ali é o desembarque dos soldados, dos aliados na Normandia, na praia da Normandia. Então foi assim, um combate sangrento, né? Foi considerado ali o dia D, onde os aliados se juntaram para poder dar um golpe praticamente fatal na Alemanha nazista. E o pai dele participou desse desembarque. E quando voltou da guerra, ele voltou meio perturbado, e aí ele batia muito no garoto, né, no Ted, só que mesmo assim o menino via no pai um herói, mesmo o pai tendo fritado a orelha dele com ferro elétrico. Por isso ele até usa um aparelho, né, de surdez, a orelha dele é danificada. No filme não dá para ver muito, mas no livro é bem relatado isso, que ele tem a orelha deformada por conta disso. O pai pegou um ferro quente e apertou a cabeça dele, achando que ele era um inimigo, que ele era um nazista, alguma coisa do tipo. E aí o pai foi para um manicômio, né? Foi levado para um manicômio e ele sempre fica ali contando as histórias. Ele é muito fissurado em história de guerra, que até um amigo dele, o Gord, né? Que é um escritor ali infantil, né? Tá começando a escrever suas histórias. Ele pede para escrever sobre isso, e ele escreve ali sobre Ledil, né? Que é um soldado que está na Segunda Guerra Mundial ali, tem várias histórias, e aí ele gosta muito disso. Então são esses quatro garotos que formam ali o grupo da Casa na Árvore, e eles ali ouvindo ali o Verne, né, que é um jovem gordinho, medroso pra caramba, ele escuta, ele escondido na sacada da casa dele, lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Eles têm um sótão ali, a parte de baixo é vazada, as casas são todas de madeira. Ele escuta, ele está lá procurando as moedas que ele escondeu e nunca mais achou. Ele escuta o irmão mais velho dele, junto com outro amigo, né, que é uma espécie de gangue ali que tinha dos jovens já, ali na faixa de 17, 18 anos, que eles viram um garoto, eles roubaram um carro, levaram as garotas para um lago, e lá eles viram o garoto que tinha sido atropelado por um trem. Ele saiu para coletar frutas, né, e foi
Uvas e foi atropelado por um trem. E aí estão anunciando direto na rádio que não sabem onde o garoto está, mas eles sabem, só que eles não podem falar onde ele está, porque eles tinham roubado o carro. Se eles fizerem isso, eles vão saber, porque o que eles faziam naquela época? Eles roubavam os carros só para sair com as garotas e beber cervejas, e depois abandonavam o carro em algum lugar. E aí a polícia saberia que tinha sido eles, né? Que tinham ido ali naquele local, tinham roubado os carros e ido para lá, porque eles não tinham carro, como que eles chegaram num local tão longe naquele horário? Então eles não podiam falar onde o corpo estava, porque ali era meio que assim, quem descobrisse seria famoso, né? Apareceria na TV, nas rádios, né? Talvez até virasse um ator ali local para fazer alguma propaganda. Então eles sabiam que era uma chance, mas não podiam contar para ninguém. Só que o Verne escutou isso e correu lá no clube e falou para os outros 3 garotos. E aí eles tiveram a ideia de ir atrás, que eles queriam ver o corpo desse garoto, né? Queriam saber como era, assim, é uma coisa que vai, tipo assim, principalmente naquela época. Hoje em dia não, você dá uma buscada no Google e consegue ver esse tipo de coisa. Antes não, para você, num velório era diferente. Mesmo assim os pais ainda não deixavam muitos filhos irem em velório, né? Então para você ver ali o fato consumado mesmo, naquela hora, como era um garoto falecido, ainda mais atropelado daquela forma, né? Eles imaginavam que ele estaria todo despedaçado. Eles só conseguiriam ver isso se fosse dessa forma, se eles encontrassem o corpo do garoto. E então eles resolveram lá, se combinaram com cada um contar uma história diferente para os pais e saíram nessa aventura para poder encontrar o corpo do garoto. E aí, junto da aventura, eles passaram por várias situações de que por traumas, né, o garoto lá, o Ted, né, que era meio perturbado, ele sempre fica querendo enfrentar o trem de ferro, né? Na verdade é meio que uma tentativa de suicídio ali, ele fica sempre querendo desafiar o imaginário dele, é como se ele sempre estivesse ali na guerra, mas na verdade ele é muito medroso e ele fica tentando se provar. E aí eles passam por isso várias vezes, tem um momento que eles enfrentam ali eles têm que pular uma cerca para poder atravessar o depósito de lixo, e lá tem um cachorro, né, que é muito bravo, que assim, de tanto os garotos contarem a história do cachorro, ele começa a aparecer um monstro, o cachorro, né? E aí quando finalmente o cachorro vem correndo atrás do Gord, né, que é o garoto que narra a história, ele acha que o cachorro é um monstro mesmo, e ele corre, quando ele pula a cerca, ele vê que na verdade o cachorro é um vira-lata, né? Não é tão ofensivo assim como eles passavam, né? Porque as crianças daquela época, os adolescentes, pré-adolescentes, tinha muito isso, a gente ia inventando história, e quando você vê uma coisa que era assim, o imaginário era muito forte, né? Uma coisa que era para ser básica, simples, né? Se tornava uma história extremamente incrível, né? Virava um mundo fantástico ali, de que quando você via na realidade, você fala, nossa, mas não é isso tudo, né, que você estava contando, né? A mesma coisa, acho que eles tinham uma ideia que seria de quando eles vissem o cadáver, né? Eles ficavam imaginando de como seria, e a verdade é que quando eles realmente encontraram, eles viram que apenas era um garoto que estava ali com alguns cortes, né? Talvez até estivesse vivo, não dava para ele só se perceber, se olhasse bem mesmo, visse que os olhos dele já estavam ali, que já havia algumas poucas larvas, né? E que ele já realmente estava em estado ali de putrefação. Mas era um garoto, eles imaginavam que teria um fantasma ali por perto, que o garoto ia atacar eles, que ia virar um morto-vivo, né? As histórias que eles liam nos gibis, essa era a visão que eles tinham de um garoto morto, né? Um garoto falecido. E aí, com isso, eles amadureceram bastante. Eles foram lá, encontraram o corpo, né? E na hora que eles imaginavam o que eles iriam fazer, se eles iam pegar esse corpo, iam levar para a cidade, falar que eles tinham sido as pessoas responsáveis por eles terem descoberto, ficariam famosos e iam virar celebridades na cidade, né? A história já havia vazado, aqueles 2 adultos lá, os 2 jovens, né? Na fala do irmão do gordinho lá, do Verne, já tinha contado já para os outros amigos dele lá, sem querer, acabou se espalhando, e a gangue veio, inclusive o Kiefer Sutherland vai lá, eles pegam os carros e vão atrás do corpo para poder fazer sucesso também. Eles também querem ter sucesso descobrindo um corpo, né? Eles dizem que vão inventar uma história, que eles pegaram um carro emprestado e foram para lá, e não foi porque eles tinham roubado um carro e tinham ido para aquele local.
E aí eles chegam lá e falam para os garotos para eles irem embora, né? Que o corpo é deles, eles que encontraram, eles sabiam da história primeiro. E aí começa aquela confusão. No livro, quem saca a arma é o Chris, mas quem fala as frases lá de impacto pro líder da gangue dos adultos, né, dos jovens, é o garoto, né, é o Gord, lá, o Gord LaChance. E aí ele até fala, né, que o irmão, o Kiefer Sutherland, né, fala sobre o irmão dele, fala assim, olha, o seu irmão não faria isso e tal, ele era uma pessoa muito boa, né, que é, no caso, o John Cusack, né, que é o irmão do Gord, que falece muito jovem, né, e aí até ele sofre ali um pouco de rejeição do pai e da mãe, porque eles veneram muito o filho que faleceu e esquecem do filho que está vivo. E o Gord vive tendo esses pesadelos, né? Ele vive achando que quem deveria ter morrido era ele, não o irmão, porque o pai vê ele como se ele já estivesse morto. Não dá muito moral, tanto o pai quanto a mãe. E aí o líder da gangue tenta usar isso daí para convencer eles a saírem dali, e eles falam que não vão sair, e aí eles começam a ameaçar eles. E aí o garoto saca a arma, né, que havia pegado do pai dele escondido, e dá um tiro perto deles e fala para ele que o próximo vai ser nas pernas dele, né? E aí eles conseguem afugentar lá os valentões e eles vão embora e eles decidem ali não ficarem famosos, eles acabam achando que o corpo deve ficar ali, eles não devem levar o corpo. E no filme os garotos vão embora, né? Cada um vai para um lado e com o tempo eles mudam do ensino médio, um vai para a faculdade, que é o Gord, né? O Chris também estuda e vai também para a faculdade, tenta ir para a faculdade. Os outros dois, que são mais limitados intelectualmente, acabam virando bad boys também, chegam a entrar para a turma daqueles que haviam oprimido eles ali todos aqueles anos. No filme não fica claro o que acontece, se eles realmente, porque a gangue jura eles, né? Fala para eles que vai quebrar o braço, vai bater, vai espancar eles depois quando encontrar eles na cidade de Castle Rock. Mas não fica claro se isso ocorreu ou não. Mas no livro sim, no livro deixa bem claro que eles apanham bastante, tanto o Chris tem os 2 braços quebrados, o Verne apanha do irmão também, chega a ficar desacordado, o Ted também tem os óculos quebrados, né? Apanha também deles. E o Gord apanha também, leva um chute ali no meio das pernas do líder, né, do Kiefer Sutherland, apanha bastante, machuca ali, joga ele no chão, arrebenta com ele mesmo, até que chega uma senhora lá e impede que ele seja mais espancado, ainda mais. Mas o tempo passa, ele vai para a faculdade, né, como o Chris dizia que ele devia ir, eles começam a estudar juntos, né, isso aí já está só no conto, né, não faz parte do filme. Eles começam a estudar juntos, o Gord vai para uma faculdade, o Chris vai para outra faculdade fazer direito, e aí ele está lendo uma notícia, né, depois já casado, o Gord já casado, ele vê uma notícia que um jovem estudante de direito foi separar uma briga e foi esfaqueado e faleceu, levou uma facada na garganta. Esse garoto, esse jovem, esse estudante de direito era o Chris, um amigo dele, e aí ele vê que ele nunca perdeu a essência, né? Ele sempre era aquele ali, o Chris era o líder, né? Que é o papel interpretado pelo River Phoenix. Ele era o líder da turma ali dos 4, era sempre o que punha panos quentes quando eles começavam a brigar, era sempre o que tomava as decisões. O Gord era quem contava as histórias, né? Quem fazia um papel ali de ditar o que eles deviam, como eles deveriam agir, como eles deveriam fazer em tais situações, mas quem dava as ordens, quem comandava o grupo, a casa na árvore ali, era o Chris. E ele sempre separava as brigas, ele conhecia como que cada um como cada um era, como o Verne era, como o Gord era e como o Ted era. Mesmo com as limitações de cada um, ele conseguia deixar os 4 ali unidos, tanto que eles só conseguiram ir lá e conseguir encontrar o corpo, passando por todas as situações que eles passaram, pela liderança do Chris. Ele tinha esse papel. Então, nesse fatídico dia lá que ele foi separar a briga no bar, ele acabou levando a facada e falecendo. E aí termina o conto, né, do já escritor famoso, né, que o Gord, no conto, ele vira um escritor famoso, contando várias histórias, né, ele até relata ali que
ele acha que ele não merecia tanto apenas por ficar contando o óbvio, né? Ele entende assim que as palavras que ele coloca ali nos livros dele, ele não acha que a pessoa deveria ganhar dinheiro com aquilo, porque existiam funções bem mais importantes na sociedade e às vezes você perdia pessoas assim. Ali ele estava falando do Chris, né? Que era uma pessoa que ele acha que teria muito mais importância na sociedade do que ele como escritor. Ele contava histórias e o Chris não, ele fazia as histórias, ele vivia essas histórias, né? Essa era a ideia dele. Bom, pessoal, o conto de hoje era esse, mais um conto, né? O terceiro conto do Stephen King, nesse livro 4 Estações. É um conto, assim, achei bem legal, a história é bem legal, eu já conhecia ela já pelo filme, né? Mas eu achei muito bom rever novamente essa história, assim, os sentimentos que ela passa pra gente no conto, de que você não pode nunca perder, né, a criança que você é. Você às vezes, em determinadas situações ali, você vai viver uma história e naquele momento você vai achar ela que foi uma coisa simples, banal, que foi mais um dia ali na sua adolescência, na sua pré-adolescência, mas que com o passar do tempo você vai perceber que na verdade não, foi sim uma grande história, você passou muitos exemplos para você. Infelizmente é assim, né? A gente, quando você está ali na situação, você vê como uma coisa banal, você não tira ali um tempo para poder refletir sobre aquilo, mesmo porque se você fizer isso, ela não vai acontecer. E o bom é essa sensação, né? Posteriormente, como agora, eu tenho várias histórias, eu li o conto ali e eu lembrei de várias coisas, né? Várias situações que eu passei, inclusive eu escrevi isso no meu livro Infância Cringe, que é um livro que eu escrevi contando as histórias da minha infância, né? Meus filhos gostavam muito de ouvir eu contando as histórias, e aí eu acabei escrevendo essas histórias para quando eles estiverem mais velhos, eles quiserem ler e ver pelo que eu passei, né, as emoções. E ali, quando eu ia escrevendo, eu ficava me lembrando, falei, nossa, naquela época aquilo pareceu tão banal, e agora, assim, tem um sentimento de uma coisa muito importante para mim. Por quê? Porque me trouxe muitos princípios, muitos exemplos, muitas situações que eu passei que acabou me formando a pessoa que eu sou hoje. Era isso, então. Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando do canal, do conteúdo que eu tenho apresentado aqui, que vocês curtam o vídeo, compartilhem ele, se inscrevam no canal. Se não estiverem gostando, deixa aí o seu descurtir e faça a sua crítica. Se estiver gostando, deixe a sua crítica positiva. Caso não esteja gostando, deixe a sua crítica negativa. Eu respondo a todos os comentários, seja me criticando ou não, ou elogiando. Eu acho que tudo é possível, mesmo em situações negativas, é possível você tirar algo de positivo. Então, às vezes eu posso achar que estou fazendo um ótimo trabalho e não. E aí a pessoa vem com a crítica, né, me explicando, uma crítica negativa, e é uma situação ruim para mim, mas que vai servir para que eu me torne uma pessoa melhor, né, que eu corrija os meus erros. Você não pode achar que você sempre vai ter só elogios, porque senão você não vai evoluir. Na maioria das vezes a gente só melhora com críticas, você não melhora só com aplausos. Tudo bem?